Será que a geração de Vini Júnior e Rodrigo tem a mentalidade para ser campeã do mundo? Jorginho faz uma análise contundente sobre a falta de craques decisivos na seleção atual, enquanto Dumbo e Branco debatem a chegada de Ancelotti e a pressão sobre os novos jogadores. 4 anos depois, o Branco falou muito bem. Ano que vem, Copa do Mundo, nos Estados Unidos. Qual é a expectativa, Dunga? O que você acha da nossa seleção hoje? Hoje a gente está em muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Jogador, qualidade, a gente tem. Né? Eu me perguntaram outro dia se era diferente ou não. A seleção sempre houve crítica. 58, 62, 70, 82, 86, 94, 98. A diferença é que se nós vamos dar razão para as críticas ou não. E a gente, para não dar razão, tem que entrar dentro do campo e jogar. Não adianta ficar reclamando que tem crítica, que está sofrendo. Isso vai ter sempre. É nós que temos lá e olha, qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso foco? Cara, nós vamos... O que a gente fazia? Vamos resolver o nosso problema aqui dentro, tá? Lá fora não vai resolver o nosso problema. Nós é que vamos resolver. Então, acho que essa seleção está justamente neles virar o chip. Não adianta ficar reclamando que tá levando porrada. Vamos lá, vamos jogar. Ô Branco, essa chegada do Ancelotti, tu vê assim como uma coisa muito positiva pro nosso futebol? Eu vejo, eu concordo com o Dunga. Por exemplo, nós, 9-4, a gente saiu extremamente desacreditado aqui. Foi a primeira derrota em eliminatória na Bolívia, lembra? 2-0. 2002 também, da mesma forma. Todas as duas bateram campeãs, né? Além das outras lá, que eu não lembro muito, que a gente... Enfim, em 70 eu tinha 6 anos de idade. Mas eu acho que a chegada dele, do Ancelotti, vai ser... Já foi positiva, né? Porque já mudou o astral, mas ele é grande, no sentido positivo da coisa, porque o cara é campeão de tudo, né? Ganhador. Agora, mas quem joga é jogador. É isso aí. Os garotos lá têm que se imbuírem como a gente teve a determinação e o sonho. Romário, o sonho quebra a realidade. Nós tivemos um sonho de ser campeão do mundo, não foi? A nossa realidade era difícil, como é hoje. Só depende deles. Como dependeu da gente, que foi atrás, se fechou, né, Duma? As críticas sempre vão existir para a seleção. Qualquer convocação não é unânime, não. Enfim, agora, o técnico é enorme e o nosso time tem que ter a mentalidade que nem a dele, vencedora. Acho que o Brasil tem tudo individualmente. Tem grandes jogadores e se fecharem e ir para esse Mundial Jorginho, forte. Tu vê essa seleção, a mentalidade dessa geração, uma mentalidade positiva para ser campeão do mundo? Eu creio que tem, Baixo, bons jogadores com uma mentalidade forte e outros já têm um pouco mais de dificuldade. Eu sempre me coloquei assim, sempre contra uma chegada de um treinador estrangeiro. Como treinador brasileiro, eu sei que o pessoal fala, mas vocês gostariam de ser treinador de outra seleção? Claro, eu gostaria. Mas para uma seleção brasileira, seleção italiana, brasileira, alemã, argentina, nunca teve, ou pelo menos numa Copa do Mundo, nunca teve um estrangeiro. Então, assim, eu acho que nós temos ali jogadores preparados, outros nem tanto assim. E talvez por isso que eu acho que o Ancelotti trouxe o Casemiro de volta. Porque é uma peça, a gente está vendo aqui que o nosso capitão era o capitão, um cara que tem uma liderança e talvez essa presença dele talvez trouxe também essa tranquilidade para esses 2 jogos que nós vimos aí. Então, assim, a nossa geração é uma geração muito diferente. Hoje eles têm muita informação. Vocês lembram, claro, que na Copa do Mundo nós não tivemos nenhuma imagem vindo do Brasil. A gente não tinha nada, porque não existia internet. Então a gente proibiu, inclusive, nem jornal, não entrava revista e não entrava nenhuma filmagem. Isso tudo facilitou. Esses caras são bombardeados por, assim, os seguidores. Os caras têm mais de 2, 3 milhões de seguidores na internet. E, às vezes, eles estão preocupados com aquilo que está sendo falado ali. Então, é o que foi falado. Se eles se prepararem mentalmente, bons jogadores nós temos. Não temos craques como tínhamos no passado. Antigamente, a gente podia contar com você e com o Bebeto. Hoje, a gente não conta com jogadores desse nível numa seleção brasileira. Mas temos bons jogadores. Sim, eu acho ainda que a gente ainda não definiu o atacante
falando em termos práticos, táticos e técnicos, eu acho que o atacante está faltando, para mim, é o meu ver, tá? Eu acho que o Pedro ainda é o melhor atacante que nós temos, Eu apesar também. de não ter ido bem Eu também acho. na Itália, mas está muito bem, é o centroavante que nós temos, e falta esse meia. O meia que nós tínhamos clássico, que a gente não teve a oportunidade de ter tão bem na Copa do Mundo em 94, que foi o Raí, que acabou dando vaga para o Mazinho, acho que completou muito bem, porque no momento que eu subi o Mazinho entrava, eu vinha por dentro, então facilitou tudo esse rodízio entre nós. Eu acho que no momento que a gente definir jogadores de qualidade para essas duas posições, eu tenho certeza que vai melhorar bastante. Inclusive, também lembrando aqui, eu não posso esquecer da minha posição. Os laterais não pode. Nós fizemos um jogo contra o Equador, meus laterais não deram um cruzamento. Um! E principalmente aproveitando a oportunidade que está tendo hoje, seja Rafinha, Vinícius Júnior, que são jogadores com perna trocada, que eles vão buscar muito para dentro, pelo amor de Deus, seja Wanderson, seja Wesley, do outro lado, Alexandre, quem estiver jogando, tem que ultrapassar, tem que se apresentar para poder jogar. Rocha, essa seleção sem o Neymar é muito diferente? Mas ele também tem que bater no peito e dizer, eu quero. Depende mais dele do que da seleção. Ele querendo, ele vai, Romário. Tenho certeza, todos eles levariam ele. Eu quero. Eu dei uma declaração. Se eu sou o Neymar, eu chamo todos os jogadores daquilo que a gente fazia. Como você chegou e disse, eu vou definir, pode deixar comigo. Você deu uma declaração antes da Copa de 94, que você fala assim, ninguém vai ter esse peito, e eu não quero que ninguém tenha. Você simplesmente falou, se o Brasil perder a culpa é minha. Vamos dizer, esse tipo de jogador não vai ter mais. Muito difícil. A gente vai ficar buscando, contando história, entendeu? Mas você sabia do grupo que tinha do seu lado também. Você tinha confiança do que se tinha nas tuas mãos, né? Hoje, eu concordo com todos que falaram. Eu acho que a seleção brasileira é boa, tem bons jogadores, a gente precisa ter uma autoconfiança desses jogadores de dizer que eu não entendo, se tu botar 10 maiores atacantes do mundo, o Rafinha vai estar, o Vini Júnior vai estar, o Rodrigo vai estar. E o Rodrigo deu uma declaração que para mim foi importante. Ele fala simplesmente assim, a gente tem que transformar as vitórias e os títulos nos clubes dentro da seleção. E não tá tendo, Romário. Se tu pegar os outros 4 jogos, esses 2 que jogaram, Cancelório, se tu pegar para trás, quem é o jogador que seria titular da seleção absoluta? Nenhum que bater no peito, não. Um atacante, eu meti 5 gols, 6 gols. Todos eram dúvidas. Então eu acho que a nossa seleção ela é boa, ela tem bons jogadores, tem jogadores com muita qualidade, mas precisa ter eles. Quer que eu diga um negócio? O Parreira foi fundamental pela experiência e o Zagallo. Mas você sabe, 10 jogadores daquela seleção estavam em 90.